Bom, vamos lá. Vamos retomar mais uma vez aí. A ditadura cubana informou às companhias aéreas que a partir de segunda-feira ficará sem combustível de aviação. A gente já começa com um tema interessante aí, né? Colapso do fornecimento do petróleo deixa a ilha sem recursos para garantir as operações de aviação comercial. Isso é muito interessante porque ele vai estrangular o regime cubano de uma forma assim que não tem para onde escapar. A ditadura cubana informou às companhias aéreas internacionais que operam na ilha a partir de segunda-feira que o país ficará sem combustível e aviação. A medida é uma consequência direta da ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça com tarifas qualquer país que forneça petróleo ao regime de Miguel Dias-Canel, argumentando que Cuba representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O alerta do esgotamento de combustível representa um colapso adicional para a economia que atravessa a pior crise desde o colapso do bloco soviético. Cuba, cuja produção nacional mal cobre 40% de suas necessidades energéticas, até algumas semanas atrás importava quase 60 mil barris de combustível por dia. Países como Venezuela, México, Rússia e Argélia. Bom, a Venezuela a gente já sabe, né? Depois do que aconteceu, do começo da limpeza lá, não vai fornecer mesmo, né? México, eu imagino que até pela questão geográfica ele seja relativamente bem alinhado com os Estados Unidos, então o primeiro sinal de tarifa aí já é o suficiente para desmotivar eles. A Rússia, se vocês se lembrarem, teve aquele encontro do Trump com Putin, né? Um pouco antes das operações na Venezuela começarem, ou seja, se o regime russo dava algum tipo de suporte para a Venezuela e tinha essa questão ali com a Ucrânia, né, com certeza algumas coisas foram alinhadas ali antes delas acontecerem. Talvez eu acredito fortemente que uma delas é este caso, tanto a Venezuela quanto Cuba. Bom, a ordem executiva de Trump, intitulada Abordando as ameaças do governo cubano aos Estados Unidos, estabelece um sistema de tarifas adicionais para os países que fornecem petróleo à ilha direto ou indiretamente. O mecanismo dá ao Departamento de Comércio o poder de determinar quais nações se envolvem nessa prática, enquanto o Departamento de Estado decidirá a magnitude ah, do mecanismo. Bom, uma coisa que é bastante interessante é se a gente for pensar, né? Se você tira esse suporte externo de movimentação aérea de Cuba, não resta muita coisa, porque parte dessa venda ou entrega de combustível, ela tinha um título humanitário, né? E aí esses países meio que aliados usavam esse pretexto para dar um ar de nobreza ao subsídio do regime cubano, né? Por outro lado, o que eles faziam? Como todo regime comunista socialista, roubavam, né? Então parte desse combustível era usado para vender. E aí quando eles vendiam esse combustível que era fornecido a título de assistência, isso vai injetando capital. Uma das formas de renda do regime, né? A outra é a consequência direta disso, porque se a gente for pensar, Cuba não tem, é uma ilha, não produz nada. Apesar de ser uma região muito bonita, o que movimenta ali é o turismo, né? Então você tem aquele contexto paralelo, aquele mundo paralelo que o turista vai lá e visualiza, diferente da realidade, e a vida miserável do cubano médio lá, que é escravizado pelo regime, né? E outra fonte de renda do regime ali, ou da economia cubana, é o dinheiro daqueles que fugiram, né? A maioria para os Estados Unidos, aquele pessoal que acaba fugindo com boia de pneu, bote improvisado ao longo dos anos, trabalhando nos Estados Unidos, manda dinheiro, manda dólar para Cuba. E isso acaba movimentando a economia. Se você seca essas fontes, praticamente não tem mais entrada de dinheiro. Eu imagino que um próximo passo aí seria restringir o envio de dinheiro, talvez alguma restrição bancária, alguma coisa assim, para deixar que o regime seja implodido, né? Assim, uma coisa ficou muito clara: o regime vai acabar, mas ele não vai acabar de uma hora para outra e talvez não seja de uma forma muito, muito tranquila, né? Cuba suspende o fornecimento de combustível a aeroportos devido à crise energética, né? A aviação civil cubana notificou todas as companhias aéreas. Vamos ver se a gente haverá mais abastecimento de jet fuel, combustível. E assim, ó, outra coisa que acontece ali é assim: para que uma aeronave possa aterrissar em Cuba, ela precisa ter combustível para continuar. Então, ela tem que ter combustível para decolar e chegar a alguma outra localidade onde ela possa eventualmente reabastecer e continuar dali por diante, né?
A medida terá impacto imediato ao turismo cubano, que é o que eu comentei ali, né? A gente já sabe que isso aí meio que destrói uma das principais fontes de renda. O anúncio deve trazer ainda mais prejuízos ao turismo, que já está mergulhado em uma crise desde o início da pandemia, ou seja, a pandemia já acabou faz tempo, mas eles estão nessa ainda até agora, né? Então se percebe o nível do atraso, né? Final de janeiro assinou a ordem, a decisão representa um novo ponto de pressão energética sobre Cuba. A gente tem algumas outras notícias aí, vamos ver se eles mencionam aqui, de que eles estão sem energia elétrica, né? Uma das coisas interessantes é essa imagem, né? Que Cuba como está parado no tempo e não recebe mais nada de fora, o pessoal costuma gostar, principalmente os turistas gostam de ir lá para ver esses veículos antigos, né? Bem antigos mesmo, da década de 50, 60. Por aí você tinha um comércio mais normal com o regime, né? Não que fosse um regime bom, mas era aparentemente menos pior do que o que se alastrou pelas últimas décadas, né? É, período de validade de notificação é de 1 mês de fevereiro a 11 de março. Os aeroportos afetados, acho que são praticamente todos, né? Não deve sobrar nenhum aeroporto lá com abastecimento. Apurou que já no sábado o querosene fornecido dos aviões estava sendo controlado. O portal disse ainda que a situação não é novidade, se repete desde os anos 90. As companhias aéreas tentam superar o problema organizando suas rotas a partir da ilha com escalas extras para reabastecimento no México ou República Dominicana. A maioria dos voos que conectam a ilha ao exterior cobre rotas para a Flórida, e para as várias cidades do Canadá, a principal fonte de turistas para a ilha. Também fazem voos com frequência para Rússia, Espanha, Panamá e México. Cuba também mantém conexões regulares com Bogotá, na Colômbia. Bom, assim, a gente vai ter que aguardar para ver o impacto real, né? O turismo em Cuba despenca à medida que as tensões com os Estados Unidos aumentam e os embarques de petróleo da Venezuela caem. Como eu tinha comentado, né? O principal fornecedor deveria ser a Venezuela, até pela disponibilidade do que eles têm, e a condição geográfica muito próxima, né? É quase meio-dia quando um punhado de turistas sai de um pequeno ônibus amarelo e corre em direção a uma fileira de carros clássicos brilhantes. Perto dali, a sombra de uma amendoeira da praia, um grupo de motoristas se levanta, alguns esperando seu primeiro cliente. Isso é sombrio, disse Raimundo Aldama, que dirige um Ford Fairlane conversível, roda chiclete de 57. Estamos esperando que eles venham, estamos esperando o trabalho. Infelizmente, eu acho que não vai acontecer mesmo, né? Até porque, mesmo que não tenha acabado ainda totalmente o combustível, ainda existam rotas, o pessoal vai ficar um pouco ressabiado, né? Não vai querer visitar ali porque o risco é muito grande, né? Bom, vamos ver o que mais a gente tem aqui. Agora, os cubanos cuja subsistência depende do turismo estão entre os que mais sofrem. Enquanto a ilha se prepara para que os especialistas alertam que poderá ser uma crise econômica catastrófica após uma interrupção nos embarques de petróleo da Venezuela após os Estados Unidos prender seu presidente. A situação já é aguda para Rosba Figueiredo, que vende uma popular comida de rua cubana conhecida como chivirico, lascas de farinha fritas polvilhadas com açúcar. Ele costumava colocar 150 sacos de batatas fritas todas as manhãs em uma bandeja de plástico. Hoje em dia, ele carrega apenas 50 sacolas por dia. Trabalha do amanhecer até a noite e às vezes não vende uma única sacola. Sou um técnico mecânico industrial de nível médio e olhe para mim aqui. Essa é uma característica, né? Eles sempre venderam e até no Brasil eles vendem essa historinha fiada de que todo mundo tem nível superior, você tem muitos médicos, não sei o que e tal, né? Aí, ó, técnico mecânico, tem engenheiros, tem muita gente formada lá que trabalha dessa forma, ou seja, não tem não tem demanda, não tem serventia, toda essa titulação. Esse é o nosso dia a dia, então podemos comer numa tarde. Essa é uma questão que vai acontecer, infelizmente, né? Eu imagino que talvez aconteça até uma revolta popular, né? E as pessoas se, se inflamarem contra o regime, né? Eu imagino que a coisa vai implodir de dentro para fora, diferente da Venezuela que teve um movimento externo. Eu acredito que ali a coisa vai acontecer internamente à medida que a situação vai se agravando. Os visitantes lotavam restaurantes, aglomeravam-se ao longo do paredão de Havana e reuniam-se em imponentes monumentos e edifícios estatais. O fluxo constante de passageiros impulsionou o emprego.
incluindo albergues e restaurantes. Hoje em dia, o paredão está repleto principalmente de casais cubanos ou pescadores que esperam fazer a próxima refeição. Perto dali, toalhas de mesas e restaurantes vazios à beira-mar tremulam ao vento. Cerca de 2,3 milhões de turistas visitaram Cuba de janeiro a novembro de 2005. Significa menos que os 4,8 milhões em 2018. É, realmente, né? A gente vê que o negócio ele já vinha numa curva descendente muito agressiva, né? Alguns cubanos temem que as crescentes tensões, os cortes no fornecimento de água e energia e as grandes pilhas de lixo nas zonas turísticas populares tenham. Essas pilhas de lixo aí sempre foram clássicas, elas são históricas, né? Elas já acontecem há muito tempo, então, assim, não é de hoje, né? Agora, uma coisa que é interessante é que essa matéria aqui não menciona, mas alguns hotéis estão transferindo os hóspedes porque eles estão ficando sem energia elétrica, né? Então a gente já percebe que a coisa está apertando bastante. Mas comenta aí, o que você acha? O que você acha que vai ser? Qual você acha que vai ser o destino de Cuba? Será que eles vão ser libertados do comunismo? Essa é a sua opinião aí. Ou você acha que eles deveriam continuar sobre o regime que escraviza a população?